Bom, boa tarde. Estamos na tarde de sábado do dia 27/5/2017. O meu nome é Marcelo Rabelo. Eu vou fazer aqui a gravação das minhas análises do Forex para a semana do dia 28 de maio até o dia 2 de junho, tá? A primeira coisa que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês é minha configuração dos meus gráficos, tá? Então aqui a gente partindo do padrão, eu vou estar mostrando como que eu faço as minhas configurações. Candle de baixa vermelho. Enfim, é isso aqui, a minha configuração, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais visível. E associado a isso aqui eu insiro, deixa eu tirar a linha ASCII. Associado a isso, eu vou estar colocando alguns indicadores. Esse indicador que vai estar me apontando níveis fractais, tá? Eu ponho a visualização dele somente em H1, porque ele deixa muitas linhas no gráfico, tá? Mas as minhas análises elas são feitas em H4. Associado a ele também, eu gosto de inserir duas médias móveis, uma média móvel de velocidade média, que é de 30 períodos, força linear, e uma média móvel rápida de 6 períodos de força linear também. Ok. Essa é a minha configuração do meu setup. Tá? A partir desse momento eu vou estar fazendo minhas marcações de suporte e resistência. Tá? No GBP USD, a gente tem um suporte aproximadamente nessa região, com uma resistência nessa região. Tá? Corrigir aqui só um pouquinho na máxima desse candle. Então, eu já tinha mencionado, o GBP-USD já tinha feito um topo, dois topos, três topos, um topo triplo, já cruzamento da média móvel que já estava me dando uma indicação de perda de movimento, tá? E de reversão de tendência. Então seria esse aí o setup que eu iria usar para trabalhar nessa semana em questão, tá? Eu já tenho esses gráficos traçados. Então eu vou fechar esse gráfico do GBP-USD e trazer todos os meus gráficos. Eu faço análise de 12 gráficos e vou deixar a análise um por um. Tá? Começando com euro-dólar. Não, vamos começar com SDJPY. Tá? O gráfico, para facilitar para quem às vezes tem dificuldade de estar traçando esse suporte e resistência, na hora que eu tiro do gráfico de candles e coloco no gráfico de linha, isso aqui para mim já é um facilitador de marcação de suporte e resistência. Então a gente tinha um suporte aqui com uma resistência anteriormente aqui. Tá? O gráfico fez essa expansão, fez esse movimento de compra, voltou nessa região que passou a ser suporte, tá? E buscou um novo alvo. Tá? Essa configuração, eu costumo chamar essa configuração aqui, vou apagar esta linha, tá? Eu costumo chamar essa configuração aqui gráfica de configuração ABC, aonde esse ponto aqui é a minha linha A, esse primeiro suporte, esse segundo suporte é a minha linha B, e essa primeira resistência aqui é a minha linha C. Tá? Quando o gráfico tem esse tipo de desenho, a gente fala que a gente está numa configuração de compra. Tá? Onde anteriormente ele tinha perdido o primeiro suporte, a primeira resistência. Tá? Essa resistência deixou de ser respeitada. Tá? Então, trazendo essa nova configuração gráfica.
O que eu posso dizer aqui? Eu tinha feito uma entrada, que eu ainda estou nessa operação, tinha feito uma entrada na perda dessa resistência em função do cruzamento que já existia aqui da média móvel, tá? E fiz o cálculo do meu ponto de stop, tá? Então, considerando essa análise de H4, por que eu não ponho o meu meu indicador de fractal nesse gráfico? Para o gráfico não ficar sujo, para a gente trabalhar num gráfico limpo, tá? Para quem ainda não entrou na operação, um ponto ideal de entrada para compra seria aqui, tá? No perda dessa resistência, buscando um limite acima nessa região aqui, tá? E para venda? Para venda a gente tem uma venda curta a hora que ele perder esse suporte, onde a venda ela vai vir somente até essa região desse suporte da linha que eu estou chamando ela de A, linha B, linha C. Então, se ele perder esse primeiro suporte, o suporte da linha que eu estou chamando ela de B, nós vamos fazer uma venda até a suporte da linha que eu chamo ela de A, de linha A. Então, só deixar um texto aqui para elucidar melhor o raciocínio. Então, essa linha eu estou chamando ela de linha A. Eu não deixo isso aqui no gráfico não, mas é só para elucidar o raciocínio, tá? O ponto A é um ponto de suporte. O ponto B, outro ponto de suporte. Desculpa, teve um erro aqui. E o ponto C, um ponto de resistência, tá? Então essa configuração ABC ela é uma configuração de mercado com tendência para alta, tá? O que pode, lógico, não se confirmar. Então a gente faz a projeção do ponto B e ponto C e a gente traça um alvo nessa região de 1,13025, tá? Se o mercado perder 1,10,925, a gente tem uma venda até 1,10,303. E se por acaso o mercado vir a perder 1,10,303, aí sim a gente vai pegar toda essa projeção do ponto C até o ponto A e vamos trazer essa projeção até aqui, tá? Enfim, agora a minha marcação de stop. O que eu uso para fazer minha marcação de stop? Agora sim eu venho para o gráfico em H1 e vou buscar o gráfico de H1, os fractais que ele deixou, tá? Os fractais, essas outras linhas que não são as linhas pontilhadas, são linhas que eles estão me marcando como linhas de suporte e resistência de gráficos maiores, como o gráfico diário, nesse caso aqui, o suporte do gráfico diário, a resistência do gráfico diário. Enfim, eu não vou estar utilizando essas marcações do gráfico diário, eu vou estar usando as linhas pontilhadas. A última resistência do H1, o último suporte do H4. Então, eu já tinha a configuração desse suporte de H4. No momento que eu fiz essa entrada aqui, foi o ponto que eu marquei para stop. Tá? Gradativamente agora, conforme o gráfico for fazendo essa nova projeção aqui, a hora que o gráfico perder esta resistência de H1, eu posso trazer esse stop para esse suporte de H1, tá? E assim eu vou progredir no gráfico. Na hora que aí ele vai me fazer um novo traçado desses pontos, e conforme ele for evoluindo esses pontos, eu vou evoluindo minhas posições de stop, tá? É isso. Minha análise para o SDJPY é isso. O indicador de fractal ele é muito bom para estar
me posicionando stop. Ele não é um indicador bom para me dar entrada. A entrada eu vou pegar no gráfico limpo em H4, até porque eu opero H4. Então um ponto de entrada para essa configuração gráfica, conforme eu já mencionei aqui antes, para compra nessa região, perdendo C, para venda uma compra curta, perdendo B, e depois uma compra maior caso ele venha perder a linha A. Tá? Euro-dólar. O euro-dólar a gente está aqui agora, nesse momento, se eu fosse chamar aqui novamente, a gente teria uma linha A nessa região, que seria essa resistência, uma linha B, que seria uma segunda resistência em 1,12,507, e aqui já uma linha C. Então, a gente aqui tem vários indícios já de uma possível reversão de tendência, que seria uma expansão muito grande, onde a gente já sabe que o mercado pode estar já nesse ponto já buscando uma reversão. Tá? A configuração que eu acabei de falar de ABC, então a partir do momento que ele perder a linha C, tá? Eu posso já começar a projetar limites abaixo. Teve o cruzamento aqui das médias móveis, outra indicação de reversão, de uma possível reversão de tendência. O cruzamento das médias móveis não pode ser por si só um indicador de reversão de tendência. A gente tem que esperar, aguardar a ruptura da resistência em questão ou do suporte em questão. Tá? E aqui eu vou estar projetando meus ciclos abaixo, meus canais abaixo, no momento em que eu perder a minha linha, que aqui eu estou chamando de linha C. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio. Ah, Marcelo, se eu quisesse marcar resistência através dessa análise aqui, ok. Poderia ter posto esse meu ponto A aqui, meu ponto B aqui, tá? Isso, o gráfico por linhas, o gráfico de linhas, ele te dá uma visualização melhor do que seriam os suportes e resistências. Aí, a partir do momento que eu traço a linha, eu venho para o gráfico de candlestick e posso, ou não, dependendo do que eu estiver considerando, estar corrigindo essas linhas. Tá? Então aqui eu ponho um pouquinho mais acima. Aqui eu também vou pôr na máxima desse candle. Para mim estar seguindo minha projeção. Tá? Corrigir aqui. Enfim, é isso, tá? Marcelo, e agora o H1? Eu já deixei configurado já o meu setup. Agora em H1 eu vou estar usando dos subciclos para calcular a minha posição de stop. Observa que eu tenho ordem, eu não entrei nesse gráfico ainda, eu estou com uma ordem de sell stop programada e uma ordem de buy stop programada. Considerando o mesmo raciocínio que eu mostrei no SDJPY, perdendo esse 1,12,497, eu teria uma venda muito curta, até 1,12,600, uma compra muito curta, então não tem sentido operar essa expansão tão pequena. Então eu deixo minha linha, meu buy stop configurado acima dessa projeção, aonde agora eu tenho, considerando A, B, C, uma projeção de take para essa nova região aqui. Tá? E para venda, conforme já expliquei anteriormente, eu vou pegar a linha B e a linha C e vou descer no gráfico. Voltando para H1, onde através do H1 eu vou estar buscando meus pontos de stop. Então, na hora que ele pegar meu sell stop aqui, eu vou projetar o stop loss para essa região, tá? Que seria a última marcação, o último subciclo que foi feito dentro desse canal. Aqui, ó, aqui a linha B, aqui minha linha C, o último subciclo que foi feito aqui dentro, nessa região. Tá? E conforme o gráfico for descendo, ele vai fazendo expansões
pullbacks. E nesses pullbacks, vamos tentar imaginar que ele depois perca essa região, faça uma expansão, vamos supor até 50%, até 60% do canal, nos deixa um pullback, sei lá, independe, vamos supor que ele deixou um pullback aqui. O que vai acontecer com o indicador? Ele vai marcar em H1 ou a linha pontilhada verde, que são as linhas de H1, ou ele já vai modificar essa configuração do H4 aqui. Então, considerando essa minha projeção, vamos supor que ela venha a ocorrer, ele vai deixar o suporte de H1 nessa região, vai deixar o suporte de H1, vamos supor que o gráfico não venha subir além desses candles que estão aqui, tá? Ele vai deixar o suporte de H1 nessa região e vai deixar meu suporte não, minha resistência de H1. E ele vai descer essa marcação que ele tem aqui e vai deixar a minha resistência de H4 nessa região, tá? É assim que esse indicador vai trabalhando. Então eu já poderia, nesse caso aqui, estar pegando meu stop loss, que estaria nessa região, tá? Acima da última resistência do H4, eu desceria ele para o que provavelmente ele marcaria como sendo a nova resistência de H4, eu desceria o stop para cá, tá? E aí, só numa análise hipotética, vamos supor que depois desse ponto aqui ele não tenha força de continuar progredindo, ele volta a descer, faça esse movimento, tá? O que o gráfico vai fazer? O que esses fractais vão fazer? Nessa nova configuração aí ele já deixaria a resistência de H1 na mesma região, ele desceria a resistência do H4 para cá e já colocaria um novo suporte do H4, do H1 nessa região e deixaria o suporte do H4 nessa região, que já poderia me fazer pegar e trazer o meu stop para essa região, tá? Último comentário, vou apagar essas setas para deixar meu gráfico limpo. Isso aqui seria uma suposição de movimento, tá? Enfim, agora depois a gente apaga ali as outras marcações, mas como é um gráfico, eu não vou estar marcando o take profit, não. Eu vou seguindo as expansões gráficas, tá? No caso de compra, sim. De compra, o mercado já está querendo mostrar indícios de exaustão, tá? Então, no caso de compra, eu vou deixar ele bater take profit. No caso de venda, eu não faço marcação de take profit, eu vou descendo só stop, tá? Até o momento que eu for estopado, meu stop vai virar meu take, tá bom? Ouro. Ouro, aquela mesma configuração, tá? Minha linha A, minha linha B, minha linha C. Tá? Então, já vou agora começar a gastar menos tempo nas explicações. Minhas projeções são... A hora que ele perdeu aqui o C, minha projeção, um limite acima. Depois eu tenho que corrigir essa marcação de take profit. Essa configuração do ouro, ela já vai mostrando para mim uma certa tendência de exaustão de movimento, diferente do que teria sido feita a entrada aqui embaixo, tá? Aqui não, aqui eu não deixaria a ordem de take profit programada, eu ia seguindo stop. A hora que eu fosse estopado na operação, esse ia ser meu take. Nessa configuração não, nessa configuração aqui eu vou trabalhar canal a canal, tá? Então no momento que ele bater meu take, a gente vai sair da operação, tá? Trazendo para o H1, voltando para o mesmo raciocínio, tá? Ah, Marcelo, eu prefiro traçar manualmente. Ótimo. Então vamos traçar manualmente. Último resistência. Suporte. Eu quero tirar o indicador e fazer eu mesmo as análises manuais. Ok, então vamos lá.
o gráfico perdeu a minha linha C, vamos colocar assim, minha resistência do gráfico H4, e agora a gente está nessa região, tá? Ele veio, fez outra máxima. Acho que eu posso corrigir aqui um pouquinho porque as expansões não estão batendo de maneira certinha. Então provavelmente tem algum erro aqui nesse traçado. Então a gente vem, corrige. Ok, agora sim eu cheguei de maneira mais correta, tá? No que seria a máxima desse subciclo, tá? Mas enfim, eu não vou. Se fosse considerar, eu teria que estar mantendo o meu stop um limite abaixo do, do subciclo em questão, tá? Ok, agora eu vou tirar essas marcações, porque eu vou usar o indicador de fractal. Visualização dele para ele não sujar meu gráfico de H4, somente H1, tá? Eu vou trazer o stop para essa região, tá? Assim que o mercado estiver aberto, eu vou trazer o stop para essa região. A última resistência de H4 passou a ser o meu suporte, tá? Aqui o mercado está fazendo nessas regiões. Aqui minha resistência de H1. Aqui meu suporte de H1, tá? Se eu for projetar isso aqui para um limite abaixo, vai dar aproximadamente aqui minha resistência de H4 e eu vou trazer, conforme eu já mencionei, assim que abrir o gráfico, meu stop loss para essa região, tá? Assim que ele perder essa resistência de H1, esse stop loss que vai estar aqui já vai subir para cá, onde praticamente eu já vou cravar essa operação sem perda. Ok? Vamos para o próximo gráfico, vamos trazê-lo aqui para H4. Eurocad. Um topo, dois topos, três topos, quatro topos, cinco topos, uma configuração, cruzamento da média móvel, uma configuração muito indicativa de perda de reversão de tendência, tá? E trazendo o mesmo raciocínio, por que eu deixo o meu sell stop programado com uma certa margem para exatamente a hora que vinha a sombra da vela fazer um falso rompimento, eu não ser atingido por esse falso rompimento e correr o risco do gráfico voltar no meu stop, que nesse caso aqui, considerando essas máximas desses candles, considerando as máximas desses candles, meu stop vai estar um pouco acima das máximas desses candles. Então, na hora que ele tocar essa região, que ele abrir minha ordem, eu vou trazer meu stop loss para cá. Vamos ver em H1 o que acontece? Aqui. a resistência do H4 vai ser meu ponto de stop, tá? Então, o que eu falei do indicador, ele vai trazendo isso aí. Conforme o gráfico for descendo, essa ordem, vamos colocar assim, o mercado está aberto. A partir do momento que ele perder que ele tocar a minha ordem, que ele perder esse suporte, o mercado está aberto, a gente não sabe qual vai ser o movimento que ele vai fazer aqui. Ele fez um movimento de compra de 11.500 pontos, então a gente imagina uma correção forte. Então, para venda, não deixe take profit programado, somente stop. Para compra, caso ele venha a abrir minha ordem, uma compra até pouco abaixo de 1,53,715, tá? Próximo gráfico, Euro NZD. Já deixei aqui minhas marcações, eu entrei nessa operação na continuação da tendência e
Eu até estou com o Take Profit programado, mas eu vou descer nesse Take Profit, porque eu acho que esse mercado ainda pode estar corrigindo mais. Então, o Take Profit aqui, depois eu tenho que corrigir essas marcações. Eu tinha feito outras marcações de topo e fundo, eu tinha usado anteriormente esse topo com... Desculpa, eu tinha usado esse topo com esse fundo. Tá? Esse topo com esse fundo e projetei ele aqui. Mas enfim, eu fiz uma nova remarcação. O importante é quais os pontos exatos de topo e fundo que você vai estar usando. Isso não é o mais importante. O mais importante é qual topo e fundo você está utilizando. Eu percebi que o mercado está fazendo uma exaustão nesse movimento. Nessa região de 1,57,975, eu preferi deixar minha marcação anterior e corrigir ela para essa aqui. Tá? O que não quer dizer que uma outra marcação, que era a que eu estava usando, que ela fosse errada. Stop loss, eu já posso descer ele aqui um pouquinho para essa região. Tá? No momento que... Não, nessa região aqui não, porque ele já fez outra configuração aqui de topo e fundo. Meu stop loss eu já posso trazer ele para cá. Tá? Aonde eu já vou estar praticamente no 0 a 0. Se eu fosse fazer uma marcação aqui de níveis, então eu já estaria aqui um pouco acima desses 50% aqui, um pouco acima da perda desse canal, estaria com o meu stop programado já nessa região de 1,59,060. Se tiver aberto o mercado, eu já vou estar corrigindo essas minhas marcações, tá? GBP/USD, esse gráfico ele trouxe para mim uma configuração interessante, tá? H4, um topo, dois topos, três topos, minha resistência, aqui minha marcação que eu falei conforme a marcação de linha, tá? A gente já me mostra com uma visualização muito mais fácil de suporte e resistência. E a gente acaba corrigindo um pouquinho depois na visualização dos candles, tá? E trazendo essas projeções, a gente vê que o mercado com 1, 2, 3, 4 candles ele já ganhou todo o subcanal subsequente. Eu não saí dessa operação, eu estou com take profit bem mais embaixo, tá? Considerando minha primeira projeção do H1, eu estou com esse take profit, tá? O que não quer dizer que ele vai ser efetivado, é lógico que não. Eu espero que sim. Mas agora trazendo stop loss, tá? Meu stop loss ele está aqui. O mercado deixou essa resistência de H1, esse suporte de H1. H4 está muito em cima, então não tem mais sentido meu stop loss estar nessa região. Ele já fez um novo subciclo abaixo, tá? E meu stop ele já pode vir para essa região aqui, um pouquinho mais abaixo da marcação que eu estou, tá? Importante dizer aqui que o mercado agora ele vai fazer correção, tá? Ele está em pullback, é esperado aqui mesmo esse rompimento, uma correção, onde a gente tem aqui uma resistência, um suporte, tá? Na hora que ele fizer, ele pode perder aqui mais um período, mais um subcanal, chegar nessa região, enfim. No momento que ele, depois às vezes ele vem, faz aqui talvez até mais um subcanal aqui. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui com esse gráfico do GBP/USD é que, para quem ainda não entrou nessa operação, vai entrar no momento do rompimento desse suporte de H1, tá? Ou no momento, vamos supor que ele faça mais uma correção aqui de dois subcanais,
tá? E que ele venha e traga uma nova projeção para essa região aqui. No momento que ele tocar aqui, que ele perdeu o subcanal que tiver abaixo, é o momento da entrada para continuação de tendência, tá? Para quem ainda não está nesse gráfico. E tá aí os fractais, Marcelo. Eu preciso eu mesmo fazendo essas marcações? É opcional. Quero trabalhar o fractal. Ok, então vamos lá. Eu acabei de dizer que para essa configuração aqui, o momento de entrada para esse visualização gráfica, o momento de entrada para venda é aqui. Mas provavelmente a gente vai conseguir uma entrada mais acima, tá? Provavelmente vamos supor que ele faça uma correção até aqui. Não sei até onde ele vai corrigir, mas vamos supor que ele faça uma correção até esse ponto. O que vai acontecer com as minhas marcações? A marcação de suporte de H1 vai continuar a mesma, tá? A minha marcação de resistência de H1 vai mudar de cá, dessa marcação de 1,28,895, ele vai descer para cá. Vai ser para mim uma nova configuração de onde eu vou poder descer meu stop loss. E aí o que vai acontecer? Aqui nessa região ele fica às vezes aglomerando, batendo alguns candles, ele automaticamente vai descer essa resistência de H4 também para essa região, e aí ele traz um subciclo que ele faz, vamos supor, uma venda até essa região, tá? Eu estou tentando elucidar para vocês como que funciona o indicador, tá? Então ele pode trazer para a gente um subciclo, onde ele vai deixar aqui como sendo a marcação de resistência de H1, às vezes resistência de H4, suporte de H1, suporte de H4, ou seja, esse indicador ele traz algumas dificuldades de interpretação do mesmo, tá? Mas enfim, na hora que ele trouxer, e aí vamos supor que ele trouxe esse suporte de H1, ele trouxe ele para cá. No momento que ele perdeu o suporte de H1, para quem ainda não estiver na operação, vai ser o momento de entrada, tá? Isso é suposição, tá? É suposição, mas com certeza GBP USD ainda está em aberto para venda. Esse gráfico provavelmente ainda deve descer bastante, tá? Eu estou tentando aqui elucidar possíveis entradas para quem ainda não tiver nessa projeção gráfica. O que a gente pode estar fazendo aqui, e para quem preferir achar mais fácil, traça manualmente região de suporte e resistência, tá? Desse subciclo. Na hora que ele... Dá para acompanhar pelo fractal? Dá. Por enquanto o fractal ainda não está mostrando o que vai ser a nova projeção, mas ele vai mostrar conforme o gráfico for fazendo isso aqui que eu estou mostrando. Aí o gráfico veio, bate aqui, perde, aqui passa a ser a nova resistência, aqui passa a ser o novo suporte. A hora que ele perder o que seria o que eu estou chamando aqui de novo suporte, é o momento da venda, tá? Para quem ainda não entrou. Compra, não dá para pensar em compra nesse gráfico ainda não. Talvez não dá para pensar em compra. Talvez numa expansão gráfica pequena, M15, M5, mas eu não opero esses gráficos pequenos, tá? Somente gráfico grande. O SDJPY já fiz a análise dele. GBPJPY. Aqui foram as minhas marcações que eu estou chamando aqui. Marcação A, marcação B, marcação C, tá? Minha marcação A, minha marcação B, minha marcação C. No momento que ele rompeu essas marcações, o mercado está fazendo subciclos abaixo, tá? O gráfico agora está em momento de pullback, não é momento de entrada. Quais entradas a gente vai conseguir aqui no GBPJPY? Uma venda a hora que ele perder esse suporte, tá? Ou H1, a gente vai aguardar quais vão ser as fractais que ele vai fazer, tá? Então vamos supor que ele está fazendo aqui esse movimento.
Vamos supor que ele faça um pullback, sei lá. Eu não vou trabalhar contra a tendência de jeito nenhum. Vamos supor que ele faça um pullback até esse terceiro nível, tá? Aí ele vai deixar o fractal do suporte, ele vai mudar a posição desse fractal, tá? Provavelmente o que eles estão chamando aqui de suporte H1 vai virar suporte H4. E o fractal vai estar me mostrando depois nessa região aqui que eu marquei como sendo resistência de H1 e vai estar marcando numa outra região mais abaixo que seria o suporte de H1. No momento que o gráfico perdeu o que seria o suporte, então aqui ó, o gráfico está fazendo movimento ascendente. Na hora que como que eu vou interpretar o fractal? Considerando aqui. Na hora que ele deixar em H1 uma resistência, vamos supor que ele deixou como resistência de H1 nessa região, e vamos supor que ele deixou que o suporte de H1 é essa região. Na hora que o gráfico virar e perder o suporte de H1, é o momento de entrada para venda, tá? Para quem ainda não estiver na operação. Euro JPY, tá? O gráfico aqui fez 2 níveis de expansão. Ele ainda não está me desenhando a configuração de... Eu gosto de fazer entrada para ser uma entrada mais segura. Eu vou tirar essa ordem pendente aqui. Eu vou esperar ele fazer a minha configuração ABC. Então aqui ele fez esse movimento de pullback. Vamos supor que ele faça essa correção. E que depois ele faça esse movimento de venda. Aí sim ele me deu uma configuração de venda, tá? Onde eu vou estar chamando essa máxima de 1,26796 de ponto A, esse suporte de 1,24209 de ponto B e a nova marcação que ele fizer de ponto C, tá? E o que seria então nessa suposição aqui minhas marcações? Aí minhas marcações de take seriam, seguindo esse raciocínio, isso aqui, tá? Então essa minha ordem, eu vou desefetivar ela e vou aguardar o gráfico. A força de compra foi muito grande, ele fez uma queda, mas ele não continuou a tendência. Então eu vou aguardar um pouquinho mais esse gráfico fazer uma configuração de venda mais... uma configuração de venda melhor, tá? E aqui ele já está me dando um sinal de compra. Posso pensar aqui numa compra curta, já que ele está na mínima do canal, tá? Ah, Marcelo, quero fazer compra nessa mínima desse canal. Eu acho que está viável, tá? Eu já estou em USDJPY, então em função disso aí, eu por enquanto não quero entrar nesse gráfico, porque eu acho que ele não tem uma projeção de compra agora, nesse momento tão grande assim. Eu tenho receio dele não nem buscar esse canal todo, tá? Eu estou esperando pullbacks aqui nessa região, mas enfim, ao meu ver, eu faço uma compra mais segura a hora que ele confirmar que vai continuar a tendência e perder um 25,796. Então eu vou preferir ficar de fora enquanto ele estiver nesse canal. Mas dá para pensar assim numa venda curta, numa compra curta nessa região, onde eu venho aqui para o fractal de H1, tá? Ele não me deixou nenhum fractal aqui abaixo, tá? O que me colocaria nesse momento sem um ponto de stop, mas eu já vou imaginar que ele vai fazer o fractal assim que ele perder essa resistência de H1, ele vai fazer um fractal trazendo esse suporte de H1 para cá, tá? E vai deixar em aberto, ele vai apagar essa resistência de H1, e aonde eu posso imaginar que eu vou ter uma compra até o que seria esse suporte. O suporte passa a ser resistência. Então, ele perdendo essa resistência de H1, eu tenho uma compra. Então, vou deixar essa análise aqui.
Para quem quiser operar isso aí, eu tenho uma compra assim que ele perder 1,24,503, com o stop que vai estar aqui abaixo na região de 1,24,150 aproximadamente, e um take em 1,25,150. Eu posso fazer essa compra aqui com uma certa tranquilidade, tá? Mas para mim estar fazendo essa compra, eu estaria operando o gráfico de H1. Eu já falei, eu não opero H1, tá? Não opera H1, fica a critério de cada um, mas é um movimento que quem quiser fazer é um movimento que pode ser feito com certa segurança, tá? Ok. Eu vou remover essa minha ordem de buy stop daqui, porque eu acho que ele ainda precisa fazer o que eu estou chamando de ABC, tá? Tirar essa linha aqui é meu primeiro nível nesse movimento de compra. Primeiro nível, segundo nível. Então ele ainda precisa terminar a configuração dele de ABC. O SDCAD, tá? Eu tinha feito outros traçados onde eu estava pegando pontos de resistência nessa região com ponto de suporte nessa região e fui trazendo as projeções gráficas fui trazendo as projeções gráficas e o que me levou a uma entrada que na verdade foi muito ruim. Essa entrada teve o rompimento desse canal, conforme eu estava considerando ali minhas projeções acima, teve o movimento, eu entrei nesse candle de indecisão aqui. Mas enfim, o gráfico de USDCAD me deixou uma nova configuração, tá? Onde os topos e fundos anteriores eu não vou considerar eles mais. E eu passei a fazer essa projeção aqui. Resistência 1,35,401, suporte 1,33,871, alvo 1,33,357. Por que o seu stop está posicionado ali, Marcelo? O que você olhou para fazer esse stop? Olhei o H1. Tá? Onde ele tinha me deixado essa resistência de H4. Então, o meu stop é aqui. A hora que ele perder esse suporte de H4, vamos supor que ele venha a perder agora, pensando no H1. A hora que ele perder essa região de 1,34,325, se ele perder 1,34,325, eu vou poder trazer esse meu stop para cá, tá? O último subciclo do H1. Então, enfim, o indicador é bom, pode trazer confusão aí para quem... Vamos desenhar esse subciclo que o meu fractal deixou. Vamos trazer aqui o subciclo que está sendo mostrado e apontado pelo fractal, tá? Já para ficar bem claro para quem quiser fazer essas entradas, tá bom? No momento que ele perder esse suporte aqui, que é essa trendline que eu desenhei, que passou a ser o meu novo suporte do subciclo. Na hora que ele perder esse suporte, aí sim eu tenho uma venda bastante segura para a gente continuar a tendência nessa projeção desse canal e continuar a tendência imaginando um take até aqui assim. Isso aí é uma tentativa, vamos dizer assim, não gostei dessa entrada e é uma tentativa de tentar corrigir esse gráfico, tá? Essa minha entrada. Enfim, espero que dê take. E olha lá minhas marcações que eu fiz. Então, a hora que a gente já vai ficando experiente, não precisa nem estar trazendo esses fractais no H4. A gente mesmo pode estar olhando as expansões aqui dentro, tá? Ah, Marcelo, está fazendo uma configuração ABC. Tá, está fazendo uma configuração ABC. Está fazendo uma configuração ABC,
esse gráfico é interessante analisar ele. Eu vou apagar essas duas linhas, tá? Porque ele está fazendo uma configuração ABC, A, B, C. Ok? Cruzamento de linha. Marcelo, então você já entraria comprado se ele perder essa região de 1,34,955? Não. Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque está tudo dentro deste canal de 1,34,401. Então, nesse caso aqui, eu não vou respeitar o ABC, eu vou fazer ABCD. Eu vou fazer o D de dado. Então, para compra, ABCD nesse gráfico do SDCAD. Esse gráfico foi bom para elucidar isso aqui. Tá? Compra, eu tenho que ter perdido minha última configuração de topo e fundo, trazendo aqui, ó, meu topo, meu fundo. Então, enquanto eu não perder esse topo, eu não posso entrar comprado nesse gráfico, porque está tudo acontecendo dentro desse canal. Então, não é porque ele fez o ABC, que eu estou chamando aqui o ABC, que eu já posso entrar. Aqui eu só posso entrar a hora que ele fizer o ABCD. Tá? O pessoal aí do nosso grupinho de Forex SG, se quiser estar discutindo alguma coisa aí comigo desse gráfico do SDCAD, um gráfico interessante, viu? Traz muita informação aqui pra gente. Enfim, mas eu estou falando que eu vou vender esse gráfico de venda e eu considero que já tem um ponto de venda aqui nessa região de 1,34,300 mais ou menos, tá? Apesar dele estar fazendo um desenho para compra, tá? No mínimo uma venda curta até 1,33,871 a gente tem, tá? Aí perdendo esse 1,33,871, trazendo o ABC, estendendo o ABC, a análise gráfica ela é complexa, ela tem muitas variáveis. Eu trazendo, então vamos fazer uma projeção mais conservadora, tá? Já que eu já estou desenhando um ABC ali. Ok. Vou apagar essa linha, tá? Trazendo já uma nova configuração aqui. Então, na hora que ele perder 1,33,230 aproximadamente, eu tenho uma venda curta até 1,33,871. Na hora que ele perder 1,33,871, aí a gente já tem uma venda bem maior até 32,840. Mas se considerando esse gráfico, essa tendência forte de venda, a hora que ele perder 1,33,330, eu já vou colocar a ordem de take profit, vou mudar essa minha ordem de take profit para essa região, tá? Vou respeitar esse ABC que eu desenhei, vou desconsiderar essa outra consideração que eu tinha feito aqui. Enfim, é mais conservador. Se quiser trazer a expansão desse canal, sem problema. O stop loss vai te determinar seu ponto de saída do gráfico, tá? Um gráfico muito interessante, muita análise técnica que precisa para estar operando nesse exato momento esse gráfico. GBP-CHF já é um gráfico bem mais tranquilo, análise bem mais light, tá? Eu considerei esse topo com esse fundo e fui traçando as projeções gráficas, tá? Continuação de tendência. Perdendo 1,24,625, tá? Aguardar pullback, ele já fez um toque, 2 toques, 3 toques, ainda não rompeu esse suporte. Então, se a gente for... eu não inseri meu indicador de fractal aqui, não. Ok. Perdeu, Marcelo. Perdeu aqui essa região de 1,24,504. Olha que interessante. Último suporte H1, última resistência de H1. Então, na hora que ele perder
Eu pus aqui mais abaixo, eu posso pôr a hora que ele perder essa região. Na hora que o gráfico tocar essa região, não seria nem o rompimento do canal que eu desenhei de H4, para ter uma venda sem esse risco da vela. A hora que ele atingir aqui, sem esse risco da sombra da vela, que só vem e volta, na hora que ele chegar nessa região um pouquinho abaixo de 1,24,504, eu vou fazer a continuação da tendência um canal abaixo. Um canal abaixo. Stop, seria até um stop relativamente curto. Stop já nessa região, tá? O SDCHF, aqui já está desenhando para mim o que eu já chamei para vocês de ABC. Ah, Marcelo, onde que está esse ABC? Então vamos lá. A. O B seria nesse pullback. E o C, tá? O B é um pullback. Ele já fez para mim a configuração de compra, o ABC. Não tem sentido entrar com a venda curta daqui até aqui, sem sentido nenhum, uma projeção muito pequena. Compra nesse rompimento, venda nessa região, imaginando um limite abaixo, tá? Ok, esse traçado aqui está um pouquinho errado. Venda nessa região, tá? E H1, vamos supor, Marcelo, que ele me deu venda. Resistência de H4, suporte H1, então meu stop estaria com certeza nessa região, tá? Ele pode trazer os fractais trazendo uma outra configuração, mas meu stop, considerando o que eu estou vendo aqui agora nessa região. Ah, Marcelo, bateu o buy stop. Para essa marcação que ele está mostrando aqui, stop aqui, tá? Para essa marcação. Ele vai ter recalculado esses fractais no momento que ele tocar esse buy stop. Talvez vai ter recalculado esses fractais no momento que ele tiver tocado esse sell stop. Enfim, aí a gente volta para H1 e olha qual que foi o último gráfico. Eu falei aqui por linhas, ó, tanto que fica mais simplificado traçar suporte e resistência, tá? A gente pode fazer alguma correção no... Pegar essa mínima desses candles aqui, ó. Com essa máxima, a mínima desses candles, essa máxima. Enfim. É uma marcação de região de suporte e resistência, tá? Não tem uma marcação 100% precisa, é uma região de suporte e resistência. Stop, conforme já falei, stop buscando o fractal de H1. Para quem quiser desenhar o subciclo ou o que seria o fractal, tá? À vontade, tá? O indicador está aí para tentar facilitar a visualização, mas quem tiver dificuldade de entender o indicador, tente fazer manualmente. EUR/UD, eu acho que eu vou tomar stop nessa operação, tá? Esse gráfico ele fez uma sombra de vela muito grande aqui e acabou voltando. Então, a não ser que ele venha e rompa aqui de novo, a gente vai ter o que a gente chama aqui de falso rompimento, tá? Venda nessa região, porque para a venda ele vai ter que romper aqui já fazendo um ABC. Mas enfim, para essa configuração de compra aqui, deixa eu desenhar elas para vocês. Por que ele vai fazer o ABC aqui? Mas enfim, primeiro na operação que eu já estou nela, que é essa. Tá? Eu já estou com um buy. Em função desse rompimento e dessa sombra da vela muito grande, acabou que eu acho que eu vou tomar stop nessa operação.
ele já aproximou muito grande, muito do meu stop. Então eu tinha esse suporte H4, eu deixei o stop abaixo dele, tá? No momento do rompimento que ele rompeu aqui. Ah, por que você não deixou no suporte do H1? Vamos lá. Por que eu não deixei no suporte do H1? Qual subciclo ele estava fazendo antes? Tá? Esse. Tá aí, ó, certinho, tá? Certinho, análise bem aproximada do que ocorreu, tá? Fazendo essa consideração, acho que eu poderia sim ter deixado aqui, já estaria estopado nessa operação, tá? E né, seria um stop mais barato ter deixado aqui. Acho que poderia sim. Mas enfim, está segurando minha operação. Na hora eu optei por deixar no suporte do H4. Mas acho que tecnicamente falando, não seria errado ter colocado o suporte. Então teria sido nesse rompimento um limite abaixo. Ter colocado meu stop técnico nessa região, já teria que ter saído da operação. Mas enfim, preferi deixar abaixo do suporte do H4. Tomara que bate take, mas sinceramente não estou acreditando. Eu acho que eu vou ser estopado dessa operação. Agora para o H4, eu falei que eu ia fazer o meu novo ABC. A, B. Provavelmente nessa região aqui ele vai fazer nossa marcação letra C. Ah, Marcelo, fez essa ABC, o que vai ser seu movimento aqui? Aí sim, aí eu vou estar projetando esses limites na sua totalidade. Tá? Então rompeu aqui, minha nova projeção de take é essa, tá? Mas eu vou deixar take profit em aberto, tá bom? Ele fez essa configuração, eu posso fazer essa configuração para compra agora? Eu acho que sim, é mais seguro, tá? Mudar meu... Para quem ainda não entrou nesse gráfico, deixar para fazer, pus lá em cima, pô. Deixar para fazer o buy stop em 1,51 cento e poucos, tá? Com take em 1,52,790. É mais seguro, tá? Trazendo o que eu chamei aqui de ABC para cima, tá? Aguardo comentários aí do pessoal, agradeço a todos. Quem quiser esclarecer alguma dúvida no nosso grupo de WhatsApp, estou à disposição, tá? Abraço, pessoal.